um acontecimento que acabou sendo histórico e que levou ao surgimento da ultrassonografia indiretamente foi o acidente com o Titanic. Você vai falar, o que o acidente do Titanic tem a ver com a ultrassonografia? Tem tudo a ver se a gente pensar no motivo que levou aos cientistas a pesquisarem uma forma de navegação diferente. Em 1912, olha, já século XX, a engenharia naval tinha evoluído, né, a tal ponto de criar uma navegação que era considerada extremamente segura. Quem assistiu o filme deve lembrar desse detalhe, né, que se gabavam pelo fato da segurança do navio, que era um navio que nunca, jamais ia afundar, porque é extremamente grande, super bem acabado. Bom, o problema não era o navio em si, era a forma como ele era navegado. Se vocês sabem um pouquinho da história, ou assistiram o filme, que dá na mesma, né, pelo menos com relação a esse detalhe, a forma de navegação desse navio gigantesco e considerado uma obra-prima da tecnologia na época, era a mesma forma de navegação dos vikings. É pra rir mesmo, né? Porque você imagina que era uma tecnologia super mega segura em termos de não vai afundar porque a estrutura é super boa. Mas a forma de navegar era a mesma do que sempre foi a história da navegação nesse planeta. Ou seja, tinha um carinha lá em cima no mastro que ficava olhando e através da visão dele, ele conseguia dizer pro marujo lá embaixo: olha, tem um obstáculo a bom bordo, a este bordo, a não sei que bordo, né? Então, assim, esse tempo entre detectar um obstáculo, dar a ordem e se fazer o desvio do obstáculo é um pouco perigoso para uma embarcação muito grande, que foi o grande problema desse acidente gigantesco, em que nem sei, né, não lembro mais o número de pessoas que morreram, mas foi uma coisa bastante estrondosa, né, para a época, um desastre muito grande, a ponto de se questionar justamente isso, a questão da forma como se navegava. O que adiantava você ter um navio gigante capaz de levar não sei quantas mil pessoas ao mesmo tempo em vários andares diferentes, só que a forma de navegar continuava sendo a mesma que os vikings, não batia, né? Então, logo em seguida surgiu ali a Primeira Guerra e infelizmente a história das duas primeiras guerras no nosso planeta, elas se misturam com desastres absolutos, para mim é um desastre absoluto guerra, e um avanço incomensurável na ciência. Sim, é misturado. E foi justamente o que aconteceu. Durante a Primeira Guerra, alguns cientistas, talvez pela tentativa de desenvolver uma tecnologia para prever o local onde estaria o inimigo e pegar de surpresa, então não é um argumento, digamos assim, tão nobre, né? Mas acabou se desenvolvendo um aparelho que era capaz de emitir e receber ondas sonoras embaixo da água. E esse aparelho, o Paul Langevin, ele chamou de hidrofone em 1914. Esse aparelho, ele acho que é o tataravô da ultrassonografia na medicina. Ele foi o avô do novo modo de se navegar, que em seguida, né, já na Segunda Guerra Mundial, já estava sendo colocado em prática, que era a forma de navegação através
do direcionamento pelas ondas sonoras embaixo da água, né? Então essa emissão de ondas sonoras através da água, que foi aí inventada pelo Paul Langevin, acabou fazendo com que se colocasse em prática uma nova maneira de navegar sem enxergar o que estava vendo. Então, antes de você enxergar um obstáculo, a onda sonora já detectava a tal distância teria um obstáculo. Então, haveria tempo de se desviar desse obstáculo e, se isso tivesse talvez sido inventado antes, não teria acontecido esse desastre absoluto. Bom, o hidrofone em 1914 foi inventado, e lembra do Spallanzani? Só em 1940 que a ciência provou que ele estava certo. Então, assim, coitado, muito mais de 100 anos, né? Foi enterrado, esquecido, daí falaram, olha, o italiano estava certo, né? Então, em 1940 que a ciência provou a relação entre a capacidade de voar e a audição dos morcegos, e aí viram que não só os morcegos, mas alguns mamíferos aquáticos também se guiavam através do som que eles emitiam, e essas ondas sonoras, quando batiam nos obstáculos e eram retornados pelo som que eles escutavam da própria voz, digamos assim, eles conseguiam se guiar, que é o que acontece com as baleias, com o golfinho, né? E também veio ao encontro desse invento, né, do hidrofone. A utilização desse invento na medicina também data dessa época, né, daí de 1940. Inventaram um equipamento, esse aqui, né, que é um equipamento também chamado hidrofone, no qual era bastante prático, você colocava o paciente dentro de uma bacia de água, olha só. Muito interessante, né? Você colocava ali o paciente dentro da água, ele segurava o transdutor, olha lá. Um pincher segurando o transdutor. Coisa fácil. E aí as ondas sonoras eram emitidas através desse transdutor aqui, então vibrava, né, os cristais e transmitiam a onda sonora, e aí essa onda sonora batia no corpo, né, do paciente, e retornava a onda sonora e era facilmente decodificada através de uma imagem gráfica que era lida pelo médico. Bacana? Super prático. Bom, pois é. Bom, e aí na Segunda Guerra, como eu falei, já aquela invenção relacionada a se guiar através do som já tinha sido colocada em prática, porque eles inventaram o sonar. Sonar é um acrônimo, assim como NAUS, né, é um acrônimo também. Então, sonar significa Sound, Navigation and Ranging. Então, era uma forma de se navegar e se guiar através do som. Em 1942, um estudioso alemão do SIC, ele tentou usar esse hidrofone para fazer o primeiro exame de hiperfonografia. Bacana, né? Só que ele usou para estudar cérebros humanos. Eu não tenho detalhes de como foi isso, mas eu imagino que não tenha sido algo muito interessante de se descrever, porque não tem descrito. E se a gente lembrar, 1942 está a Segunda Guerra, alemão, não precisa falar mais nada, né? Então eu não sei, mas o fato é que esses estudos, eles tiveram um bom resultado no sentido de perceber que o método era interessante para se estudar cavidades, porque se a gente pensar nessa época, a gente só tinha o raio-x, né? Já tinha aí o raio-x. E o raio-x não era capaz de saber o que estava acontecendo, por exemplo, dentro do abdômen com bastante perfeição, ou dentro do cérebro, né? Então não se sabia o que estava. Você consegue ver a caixa craniana, mas não sabia o que estava acontecendo no cérebro.
E aí esse estudo mostrou que dava para perceber ondas sonoras resultantes em amplitudes diferentes quando se estudavam essas cavidades. Então, assim, em 1949, um austríaco, Ludwig, ele fez experimentos em animais e ele também descreveu esses experimentos em animais e teve bons resultados, mostrando que tinha diferença entre, por exemplo, o abdômen de uma fêmea que estava prene e o outro abdômen de uma fêmea que não era prene. Tá? Então, era um estudo mostrando que esse método era promissor, digamos assim. Tá? Bom, somente no final da década de 50 resolveram mudar o hiperfonografia. O hidrofone, que fazia hiperfonografia, né? E aí eles mudaram esse nome para Pan-Scanner. E mudaram também digamos assim, o design do equipamento. Né? Então, o design do equipamento, enquanto antes ele exigia que toda a pessoa estivesse imersa na água, como se fosse o sonar, né? A mesma história, né? A mesma composição ali, e não precisava colocar a pessoa inteira, só a barriga. Então era muito melhor, né? E aí surgiu em 1957 esse Pan-Scanner, então a pessoa ficava só com a barriga ali, imersa, o resto do corpo não, ó, sentadinho, dando uma bacia. E o transdutor também ali, carinha segurando, o transdutor tá lá, emitindo as ondas sonoras. Essas ondas sonoras vão passar no corpo da pessoa, retornar ao equipamento e ser decodificado. Bom, em 1960 o Pan-Scanner foi modificado e aí surgiu uma empresa japonesa, a Aloka, e ela fez o primeiro protótipo de um equipamento de ultrassom mesmo, então a ultrassonografia médica. E aí, em vez de colocar a pessoa imersa na água, por que não colocar a água em cima da pessoa? Né? E foi o que eles colocaram. Então, acoplado ao transdutor, que é tudo isso, tá? Um pequeno equipamento, né? Bastante prático também, né? Colocar o paciente com acoplado uma bolsa de água, de gel, né? E aí esse transdutor emite ali as ondas sonoras através da pessoa e a pessoa não precisava ficar molhada, né? Super prático. Então aí surgiu aí o primeiro aparelho de ultrassom em 1960, o SSB-1. Em 66, o primeiro registro veterinário efetivamente como um exame, não como um experimento, né? Então, examinando, se não me engano, eram ovelhas e fazendo a detecção de gestação, né? Então, estavam gestante ou não. Ainda na década de 60, esses equipamentos eles foram se modificando à medida em que progressivamente iam surgindo também ia se evoluindo também o sistema de informação de dados, né? Então, se vocês já leram, ouviram qualquer história sobre a história dos computadores, vocês devem ter também escutado que esses computadores, ou a ideia de computador, ela surgiu também durante a Segunda Guerra Mundial. Alguém assistiu um filme que chama Jogo da Imitação? Eu sempre falo desse filme porque ele é bem legal, em termos de história mesmo, né? Tudo bem que é uma história legal, um drama bacana de ver, mas mais é a história mesmo da ciência, né? Então, alguns matemáticos foram selecionados pela Inglaterra, né, pelo governo da Inglaterra, para poder desenvolver que seria o arquétipo, digamos assim, do computador. Então, esses
matemáticos, eles desenvolveram um equipamento que era capaz de decodificar código Morse, né? Então, isso foi também o tataravô, digamos assim, dos computadores. Então, se a gente pensar em 1960, ainda o sistema de informação, a computação, ela estava meio que nascendo, tá? Só na década de 70 mesmo é que a gente ouve mais o boom, né? Que também quem já assistiu o filme ou sabe da história do Steve Jobs sabe que é mais ou menos nessa época, década de 70, ou 80, mas deu mais um impulso mesmo, mais um boom, que nasceram os computadores. Então aqui, ainda com essa tecnologia bastante primária, a gente vê o que já era, não aquele protótipo SSD-1 da Loca, mas um outro que já tinha um transdutor bem menor do que esse, né? Ó, muito mais próximo, digamos assim, daquilo que a gente tem hoje. E esse transdutor mais móvel, né? Com esse braço articulado aqui, ele era o design que depois, mais para frente, deu origem aos transdutores que a gente tem hoje, com esses braços mais flexíveis e não articulados como é esse aqui, tá? Mas aí uma parafernália enorme em termos de tentar transformar os dados obtidos do equipamento em algo que pudesse ser compreensível, né? Uma imagem gráfica compreensível. Isso só foi possível mesmo em 1980, tá? Na década de 80, houve um boom da ultrassonografia na medicina. Então, na década de 80, acho que estava tudo conspirando, digamos assim, para que as coisas dessem certo. Então, o sistema de informatização já estava pronto para ser colocado junto com os primeiros protótipos lá de equipamento de ultrassom, e aí as imagens puderam ser mais do que aquelas imagens gráficas difíceis de serem compreendidas que foram apresentadas ali na década de 40, 50 e 60 com os primeiros equipamentos que deram origem ao equipamento de ultrassom, tá? Então, em 80 que surgiram os primeiros mesmo equipamentos de ultrassom na veterinária. E só mais ou menos uns 10 anos depois que surgiu na medicina, surgiu na veterinária, tá? Então, surgiu um pequeno delay, digamos assim, e na medicina veterinária surgiu primeiro nos Estados Unidos e na Europa, mais ou menos ao mesmo tempo, e primeiro em grandes animais. Se a gente pensar, né, na própria história da ultrassonografia, tanto na medicina quanto na veterinária, as indicações primárias eram sempre com relação a diagnóstico de gestação, né? E onde na veterinária era mais importante o diagnóstico de gestação? Em grandes animais, né? Tem um componente econômico, né, muito forte. Na década de 80 ainda era muito, muito forte a importância de criações, de grandes criações de animais. Hoje a gente já não vê tanto assim, né? Mas em alguns países ainda vê, como aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda tem bastante, né? Criação de animais extensiva. Hoje não tem mais tanto espaço no resto do mundo para criação extensiva quanto acontece aqui no Brasil, mas ainda existe. Então, na década de 80, era um método que surgiu com um potencial muito importante em termos econômicos para grandes animais. Então, nada mais natural do que nascer primeiro a utilização dessa ferramenta na medicina veterinária de grandes e na área de produção animal, e depois vir em pequenos, que veio mesmo, foi na década de 90. Isso também é uma coisa interessante da gente olhar, né, que a descoberta da ultrassonografia na medicina veterinária, veja, ó, década de 80 não tinha internet ainda, gente. Mesmo no início da década de 90 ainda não tinha internet. Isso significa que surgiu
polos do mundo ao mesmo tempo. Várias pessoas tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Isso é bem interessante, né, a gente pensar. Assim, meio metafísica a coisa. E aí, também no início da década de 90, começou a ser utilizado essa mesma tecnologia que estava sendo utilizada em animais de produção na medicina de pequenos animais. Primeiro também para diagnóstico de gestação, no caso de pequenos animais, para diagnóstico precoce de piometra. Né? Se a gente lembrar, o único método que a gente tinha nessa época para diagnóstico de piometra era o raio-x e a palpação. Tá? Então, se você também lembrar e souber um pouquinho de raio-x, você deve saber que você não consegue diagnosticar, por exemplo, que é uma piometra, fechar como diagnóstico de piometra, se for de coto fechado e se for um aumento pequeno, fazer esse diferencial como, por exemplo, o início de uma gestação. É complicado. Então, assim, foi um método bastante promissor na medicina de pequenos animais, também, primeiro na parte de obstetrícia, de ginecologia, como na medicina humana, e depois se separou bastante a utilização, a indicação do método em pequenos e em grandes. Em pequenos animais, a utilização da ultrassonografia, ela seguiu no mesmo caminho que na medicina humana. E em grandes animais, ela continuou na parte de reprodução. E, claro, evoluíram, né, para o que a gente tem no dia de hoje, com equipamentos de alta tecnologia de imagem, rápidos, leves e resistentes em grandes animais, né, portáteis, e com várias ferramentas com tecnologia de imagem super avançadas para melhor visualização das estruturas em medicina interna e até vascular, com associação de outros métodos de imagem em conjunto. Então, se você tem hoje métodos que associam no mesmo equipamento de ultrassom, associam a imagem da tomografia e da ultrassonografia no mesmo equipamento. Consegue associar a imagem da ressonância magnética com a ultrassonografia no mesmo equipamento. Virtual Navigation, tá? Então, a forma, né, de se usar em pequenos animais acabou coincidindo ou seguindo, digamos assim, com o que é usado na medicina humana.